Bitcoin a 15 mil dólares, Binance comprando aí uma das maiores corretoras, uma das suas principais rivais e o mundo cripto todo desabando. Mas o que está acontecendo? A gente vai entender rapidinho no vídeo de hoje. Antes da gente mergulhar nos dados que a gente preparou para esse vídeo, não esquece aqui de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Bom, e para a gente entender tudo o que está acontecendo, primeiro nós vamos ter que conhecer uma outra empresa, ou um chamado fundo de investimento que deu início a tudo isso. E durante esse conteúdo aqui, vocês vão descobrir que até Terra Luna está envolvido de novo nessa grande queda do mercado cripto. Bom, tudo começou quando um vazamento de um balanço financeiro da Alameda Research tornou-se público. Essa Alameda Research, ela é um dos grandes fundos aí que investem em cripto. E esse vazamento desse balanço trouxe ao ar algumas questões de por que esse fundo ele estava com baixo caixa. E a gente já vai entender o que tinha no balanço desse fundo que assustou os investidores e por que isso tem a ver com a FTX aí, que é a terceira maior corretora do universo cripto e por que ela está à beira da recessão aí, à beira de quebrar. Então, para vocês entenderem, no balanço da Alameda, ela tinha as seguintes posses, tá? Tudo somava 14,6 bilhões de dólares, ou seja, veja o tamanho do patrimônio da Alameda Research, né? Só que o ponto era que 40% de todo esse patrimônio estava em tokens FTT, ou seja, o token da corretora FTX, essa mesmo que vocês estão ouvindo falar aí que está quebrando e que está indo a zero, tá? Então, que é a corretora, é a moeda da corretora FTX. 8% estavam em tokens Solanas, ou seja, 1,2 bilhões de dólares, tá? Tokens da Solana. 3,3% estavam em posses de outras criptos aí não identificadas. 2 bilhões estavam em investimentos em ações, que representava 14%, e 15% em outros investimentos não especificados. E sabe quanto que estava em caixa dessa empresa, que realmente ela tinha fundos mesmos relacionados a dólares? 134 milhões de dólares. Ou seja, de um patrimônio de 14,6 bilhões, somente ela tinha em caixa 134 milhões de dólares, tá? Só para vocês entenderem esses números aí. E para vocês entenderem como isso é preocupante, a Alameda ela tinha uma dívida, tá, de 8 bilhões de dólares em empréstimos. Ou seja, ela utilizava o capital que ela tinha dos tokens, né, desses percentuais grandes de tokens de cripto, para conseguir empréstimos em dólares. Então ela tinha uma dívida de 8 bilhões de dólares. Em resumo, se ela precisasse pagar essa dívida hoje, ela não teria saldo, porque ela tem somente 130 milhões de dólares em caixa. Então não teria como ela pagar. Se ela fosse pagar essa dívida, o que ela teria que fazer? Vender os tokens de FTX e tokens de Solana para conseguir caixa, para aí sim pagar essa dívida. E agora, como que a gente chegou até aqui entre FTX e Alameda? O que essas duas empresas têm a ver uma com a outra? Por que essa Alameda tem uma grande quantidade dos tokens da FTX, que é de uma outra corretora gigante? E agora eu vou começar a explicar para vocês, tá? Na última semana, o CZ, tá, que são as iniciais para o CEO da Binance, né, o CEO e fundador da Binance, ele recebeu esse balanço, ele jogou no Twitter dele que a Alameda e a FTX estariam com problemas de solvência, ou seja, não teriam liquidez para pagar seu usuário se eles desejassem retirar os seus saldos da corretora, né? Por que ele divulgou isso? Porque aqui vem a grande cereja do bolo. O mesmo dono da Alameda Research é o dono da corretora FTX, ou seja, as duas empresas pertencem à mesma pessoa. Então, o que estava acontecendo ali? O proprietário da FTX, ele enviava tokens para a Alameda, que também é da empresa dele, né? E ele utilizava a Alameda, essa empresa que recebia esses tokens de graça, né? Porque a FTX produzia o token, ele passava para a Alameda pegava esses tokens e fazia empréstimos, né? Para converter esses tokens em dólares, né? E assim eles poderem utilizar para fazer outras coisas. E vale ressaltar que quando a Alameda conseguiu vários tokens, né? Adquiriu vários tokens da FTX, ela fez um barulho imenso em cima disso, né? Para quê? Para que o token se valorizasse e ela conseguisse aumentar o capital, né? Como a gente viu nos dados aqui, 40% dos 14,6 bilhões que a Alameda possui de patrimônio são em tokens FTX. Então imagina, quanto mais barulho eles fizessem dizendo que aquele token era muito bom, que era para as pessoas investirem, mais o token iria se valorizar, mais ele iria se inflar.
Só que por outro lado, o que estava acontecendo? A FTX estava passando o token de graça para a Alameda e a Alameda convertia isso em empréstimos, trazia isso em dólar, né? Ou seja, a FTX passava token sem lastro nenhum para a Alameda e a Alameda pegava isso e convertia em dólares, né? Então seria uma máquina aí de imprimir dinheiro literalmente. Só que quando esse balanço vazou e o CZ ficou à tona disso, né? Ele falou assim, comentou no seu Twitter dizendo que se a FTX não provasse que tinha liquidez, que tinha saldo para honrar com todos os seus compromissos, ele mesmo ia se desfazer de todos os tokens FTX que ele possuía em carteira. Para quem não sabe, não é possível negociar, comprar ou vender token FTX por dentro da Binance. Mas quando a FTX nasceu lá no início, a Binance comprou bastante tokens da FTX para literalmente ajudar a corretora a crescer, né? E tanto que cresceu que se tornou uma das principais concorrentes da Binance. Então, o CZ, até hoje, ele tem um bom saldo aí de tokens FTX. E aí o CZ meio que ameaçou o Sam Bankman, né? Dizendo que se ele não comprovasse que ele tinha saldo para honrar com todos os compromissos que a FTX e a Alameda possuíam, né, ele iria vender, se desfazer de todos os tokens FTX que ele possuía. Né? Ele ia literalmente se desfazer, vender, liquidar. Né? Se ele faz isso, o que acontece? O preço do FTX ia cair. Né? Só que, o que aconteceu? Em contrapartida, o Sam, né, pegou e respondeu ele no Twitter dizendo: não, tá tudo certo com a nossa corretora, tá tudo certo com a Alameda, fiquem tranquilos, né? Tá tudo certo, não tem nenhum problema acontecendo, né? Só que, como esse balanço já tinha vazado, o CZ já tinha comentado, o veneno estava espalhado no mercado, né? E muitas pessoas, muitos investidores começaram a liquidar os tokens FTT que as pessoas possuíam, né? Então, por exemplo, eu, Eduardo, tenho aqui 10 mil reais em tokens FTT, né? E começa a surgir esse burburinho, eu fico com medo, né? Antes que o meu dinheiro desvalorize e vou lá e converto meus tokens FTT em Bitcoin ou simplesmente em dólares ou reais e trago para mim de novo esse dinheiro porque eu tô com medo que algo aconteça. E foi o que começou a acontecer, né? Grande parte do mercado começou a liquidar os tokens, o que derrubou em 50% no primeiro dia que começou esse rolo aí. Então, o token caiu aí mais 50% em 24 horas, né? Desvalorizou isso porque tinha muitas pessoas vendendo, querendo se livrar disso. E aí começou a acontecer os problemas. O nível de saque era tanto na corretora que ela começou a travar os saques, né? Espaçar esses saques. Então, por exemplo, você queria sacar o teu dinheiro da corretora ou transferir para uma outra carteira cripto ou para outra corretora, você tinha que esperar aí, por exemplo, 6 horas para conseguir fazer isso. E isso começou a assustar ainda mais o mercado, que levantou mais ainda uma força vendedora desse token e fez o token aí desabar mais de 80%. No meio desse rolo todo, o Sam, ele tentou fazer um empréstimo lá em Wall Street de 6 bilhões de dólares para honrar com as dívidas dele, né? Para honrar com as pessoas que estavam tentando liquidar as posições e ele poder pagar. E ninguém quis dar esse dinheiro para ele. Foi aí que o CZ, né, o dono da Binance, pegou e fez uma proposta para ele: ó, eu compro isso e, né, acabo com esses teus problemas aí, salvo a tua corretora, compro ela, né, e coloco o saldo aí para poder todo mundo que quiser liquidar o token, né, ou simplesmente para voltar a confiança e as pessoas voltarem a deixar dinheiro na corretora. Eu faço essa compra aí. Para ele parecia um grande negócio, né? Porque imagina só, né? Ele conseguiria comprar sua maior concorrente com um preço bem descontado, porque o Sam estava desesperado, né? Ele queria salvar a corretora dele ali para que o negócio não fosse pro ralo, né? Só que depois de analisar todos os dados, né, o CZ analisou, fez uma análise profunda, viu que o buraco era muito grande, né? Porque anteriormente a FTX comprou a BlockFi, que era uma empresa que estava quebrando por conta do colapso de Terra Luna, e também a Voyager, também era outra empresa que estava nesse mesmo barco. Lembra que eu falei que a gente ia voltar no assunto Luna? Então a FTX comprou essas empresas e essas empresas já estavam com um déficit gigante e ele trouxe para dentro delas, e dentro da empresa dele também já tinha um déficit gigante, né? Porque todo o saldo que a empresa, a FTX e a Alameda tinham, que é o principal investidor que também pertence ao Sam, né, essas empresas estavam todas endividadas e gerando o token da própria corretora para conseguir cada vez mais dinheiro, né? Resumo, ele criou um círculo dentro das próprias empresas para pegar dinheiro, o token que ele mesmo conseguia criar por meio da corretora dele, passava para uma segunda empresa, essa segunda empresa usava esses tokens como garantia para conseguir dólares. Ou seja, é um negócio nada bom de se fazer e também um negócio que é besteira, né? Porque não ia se sustentar. Aquela velha tática, né? Isso aqui é dinheiro até que alguém descubra que não é. Né? Então, quando as pessoas descobriram, né? Quando a primeira fagulha foi levantada, o incêndio tomou uma proporção gigante aí. E o que a gente está vendo hoje?
a desvalorização desse token em mais de 90% desde o seu pico de alta, né, que ele teve. Então, literalmente, a gente está vendo que essa corretora, a FTX, junto com essa Alameda aí, que é a outra empresa que fazia os investimentos em cripto, vai ir para o buraco junto. Em resumo, né, pessoal, quando o CZ entendeu que ele estava comprando um poço de dívidas, aí, uma inconsistência sem fim de dados, né, e de rolo que estava acontecendo dentro dessa empresa, ele falou, não, espera, eu não vou comprar isso, porque se eu comprar isso, talvez todo esse problema passe para mim e talvez no futuro falte até liquidez para minha empresa para eu conseguir arcar com todo esse esquema que foi criado dentro dessa empresa, e aí ele deu para trás na compra da FTX. E com isso, agora levantou-se uma pedra muito importante, né? Os governos, principalmente dos Estados Unidos, caiu matando em cima deles o porquê. Como que uma empresa consegue movimentar tanto capital, 14,6 bilhões de dólares, sem comprovar lastro, né? Como que essa empresa conseguiu fazer isso e ficar sem liquidez? E isso abriu uma pedra da regulação das empresas cripto, tá? Das corretoras. E com certeza isso vai se ampliar, porque o Fed, aí, o governo americano, vai cair pressionando sobre isso, né? Porque como que uma empresa consegue ficar tão grande e depois não ter saldo para honrar com os seus usuários, né? E também o próprio CEO da Binance, o CZ, ele disse que apoia a transparência e que a partir de agora ele vai deixar a limpo, né, em transparência todas as contas da Binance para que qualquer pessoa consiga auditar e ver que se um dia alguma coisa acontecer, a Binance tem saldo para honrar com todos os seus clientes. E também, né, ele pediu para toda a comunidade cripto, para as pessoas, para os grandes donos de corretoras, também fazer isso para que dê mais transparência e segurança para os investidores. Contudo, né, com todos esses medos aí agora dessa regulação, o que pode acontecer, gerou-se uma incerteza muito grande, né? Temos mais um token colapsado aí praticamente, que é o FTT da FTX, e com isso, né, nós tivemos aí o Bitcoin caindo abaixo dos 16k, né? O Bitcoin chegou a bater aí 15.500, 15.400, tá oscilando nessa faixa ainda. Não sabemos agora por quanto tempo isso vai ficar, provavelmente até o desenrolar total dessa situação nós vamos ver o mercado um pouco em baixa, mas o que já a gente consegue ver é que tem um movimento aí das baleias, né? Os grandes compradores de Bitcoin, eles já estão comprando mais, isso pode fazer com que o mercado volte a subir um pouco, mas é muito provável que não se estabilize aí por muito tempo, porque tem uma crise acontecendo, né? Pontos foram levantados sobre regulação, então pode ser que a gente literalmente para o fundo do mercado cripto, né? A gente vai testar agora provavelmente aí os pontos de maior baixa e também de oportunidade, não só para Bitcoin, mas como para outras criptos que têm dados fundamentalistas consistentes aí e que valem a pena você investir nesse projeto. E agora me conta aqui o que você achou de todas essas informações. Deixa aqui nos comentários se você está aproveitando essas quedas, está investindo. Se você ainda não sabe como investir, aqui no link você pode fazer parte do Academia Cripto por apenas R$ 59,90. Então aproveita, né? Deixa o seu comentário aqui, não esquece do like e se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.